que está aqui no estúdio para falar conosco sobre esse assunto. Mas antes, o coronel já está sentado ali, eu até queria convidar o senhor, coronel, para acompanhar com a gente aqui esses dados dessa pesquisa que foi realizada em Goiás. Na verdade, é uma pesquisa que foi realizada em todo o país pela Confederação Nacional dos Municípios e que dá aí uma amostra da situação nos municípios brasileiros. Aqui em Goiás, por exemplo, dos 246 municípios do estado, 188 foram pesquisados. No Brasil, foram pesquisados 3.950 municípios. O Brasil, que tem cerca de 5 mil municípios, é uma quantidade considerável de municípios pesquisados por esse estudo da Confederação Nacional dos Municípios. E aqui em Goiás, desses 188 municípios que foram pesquisados, metade deles, praticamente, 95, fazem ações de prevenção. No Brasil, até o número é um pouco menor, são 48% dos municípios que fazem, então, algum tipo de ação de prevenção. A maior dificuldade levantada por essa pesquisa, segundo os municípios, as maiores dificuldades apontadas seriam financiamento para ações de combate, 25% do governo federal, 14% dos governos estaduais, 4% de outras instituições e 57% são recursos das próprias prefeituras pesquisadas de acordo com esse estudo da Confederação Nacional dos Municípios. Bom, e aqui com a gente, então, o coronel Carlos Antônio Elias, comandante-geral. Que avaliação o senhor faz em relação a esse estudo, um estudo muito importante e que demonstra que os municípios têm tido uma certa dificuldade em fazer o trabalho de prevenção? Essa pesquisa aponta um dado muito importante, que 70% dos municípios brasileiros estão envolvidos com qualquer atividade relacionada a drogas. Isso nos dá conta de uma constituição, e ele diz de uma epidemia no setor e na condição do município, que é justamente atingir a célula máter da sociedade, que é a família. Em consequência disso, diretamente atinge os municípios. E no aspecto policial, um outro agravante é que a polícia encontra muita dificuldade em agir ou obter resultados na sua ação por conta desse envolvimento, dessa capacidade e capilaridade que tem hoje o traficante, o usuário de drogas, para o envolvimento da sociedade e atingindo diretamente a família. E nesse aspecto, um componente perigoso para a polícia, que é justamente a motivação que esse fator do crack e as drogas tem causado às pessoas, às famílias. E esse componente, ele acelera muito a condição do enfrentamento das ações policiais, porque a capacidade violenta das pessoas, ela acentua com esse componente de uma droga tão potente como é o crack. Então isso tem causado para nós uma dificuldade muito grande, e a pesquisa aponta de que as ações desses 70% de envolvimento dos municípios, apenas 48% dos municípios brasileiros, aqui em Goiás 51%, tem qualquer ação pública ou por entidades envolvidas para tratar essas pessoas. E aí sim demonstra a dificuldade da polícia, que é o retorno direto dessas pessoas ao ambiente social, e aí sim uma capacidade muito grande, violenta, de agir. E a polícia tem... Faltam recursos? A polícia tem encontrado mecanismos para poder realmente enfrentar essa ação. Porque no passado não distante, a polícia encontrava simplesmente o confronto policial, por exemplo. Então, havia aí um componente perigoso e a polícia se afastou disso, mas percebeu que continua a violência. No mês passado morreu uma senhora aqui, uma moça, em Goiânia, que tinha uma dívida de R$400 por droga. E ela tentou passar uma bicicleta, passar não sei o quê, e o traficante não aceitou ali a sua troca, né? Os municípios reclamam muito de uma verba para um programa previsto aí de prevenção ao uso de drogas, uma verba que seria de R$482 milhões de reais, dinheiro aí previsto nesse programa, que foi lançado em maio pelo presidente Lula, mas os municípios alegam que até hoje esse dinheiro não foi liberado. A falta de recursos é realmente um obstáculo? É um obstáculo porque a legislação brasileira, ela colocou uma verdade que não alcançou os municípios, não alcançou a realidade do Brasil, de que o usuário de drogas não pode ser alcançado pela penalização. Em consequência disso, determinou a lei de que os municípios fossem constituídos
constituídos de ambientes para a recuperação de pessoas. Isso não ocorreu. E aí, quando se anunciou nesse ano essa dotação orçamentária de mais de 400 milhões de reais para justamente agir na política pública nesse sentido, esse dinheiro não chegou. E os municípios estão à mercê justamente dessa ação e sem poder colocar essas pessoas em ambientes ou leitos até em hospitais com capacidade para o tratamento. E aí volta às ruas e volta a ser um problema de polícia. Coronel Carlos Antônio Elias, comandante da Polícia Militar, obrigado pela participação do senhor aqui com a gente. E que nós esperamos é que o Estado, União e municípios saibam de uma forma mais eficiente evitar esse problema, como o senhor disse, a epidemia do crack em grande parte, na maioria esmagadora dos municípios brasileiros. Obrigado pela participação do senhor aqui com a gente. E depois do intervalo você vai ficar por dentro de